Olá, Motolama na área. Se alguém puder me explicar como que um fabricante de órgãos de palheta, tipo esse, pode se transformar num dos maiores fabricantes de motocicletas do mundo, eu gostaria de saber. Isso é mais ou menos como sair de uma banca de pastel na feira e se transformar na maior empresa do mundo de desentortar banana. Pois é, mas foi exatamente o que aconteceu. Em 1887, o Sr. Torakuzo Yamaha montou seu primeiro órgão, no que viria a ser a Nippon Gaki, futura Yamaha Corporation. O cara era especialista em conserto de relógios, mas um dia chamaram ele para ver se dava um jeito num órgão de palheta de uma escola. Depois de muito aprender com aquele órgão, fazer um curso de música, ele conseguiu fabricar um órgão de palheta da melhor qualidade. E já em 1898, ele registra seu logotipo, que era um diapasão na boca de uma Ho-Ho, que era uma fênix chinesa. Só para explicar, um diapasão é uma ferramenta de afinação de instrumentos musicais, e mais parece com um espeto de churrasco, ideal para assar uma fênix. É claro que ao longo dos anos foi mudando até chegar nos 3 diapasões que hoje são tão conhecidos. Os 3 diapasões da Yamaha representam a relação de cooperação entre os 3 pilares do business: tecnologia, produção e vendas. Nesse período, a Nippon Gaki ficou conhecida pelos órgãos de altíssima qualidade. Mas durante a guerra, onde tocava um instrumento que sempre dá a mesma nota ratatatá, quem não entendeu a referência vai pesquisar, eles foram contratados para produzir hélices para o exército japonês. E com o final da guerra, em 1945, a Yamaha enfrentou sérias dificuldades para enfrentar um Japão que estava uma zona. E no início dos anos 50, o presidente da Yamaha, o Sr. Genichi Kawakami, decidiu adaptar suas instalações para fabricar pequenas motos. Mas foi só em 1955 que de fato saiu de linha a primeira moto. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Se você se Yamaha no Motolama, nada mais justo do que se inscrever no Motolama. Aproveite e aperte o botão do like e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que querem saber como é que a Yamaha virou o que é hoje. A empresa Nippon Gaki, futura Yamaha, durante a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, cresceu enormemente, pois a Alemanha, que dominava o mercado de instrumentos musicais, perdeu o mercado para o Japão. E a empresa Nippon Gaki começou a crescer enormemente. Mas as coisas nem sempre são tão fáceis. Em 1922, teve um incêndio que queimou todas as instalações da empresa. E para arrematar, em 1923 teve um terremoto. Mas os caras deram a volta por cima. Já em 1932, a empresa estava bombando novamente. E assim foi até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1937-39, quando o governo japonês obrigou, praticamente, a Yamaha a fabricar hélices para seus aviões. Com isso, a produção de instrumentos musicais praticamente parou, e eles foram obrigados a desenvolver uma tecnologia mecânica que eles não tinham até então. Mas o mais interessante é que até o meio da guerra, eles demoravam praticamente uma semana para produzir uma hélice. E é aí que aparece um personagem inesperado nessa história. O presidente da Yamaha, o Sr. Genichi Kawakami, pediu socorro ao seu brother, um tal de Soichiro Honda. Sim, esse mesmo, o cara da Honda. E como ele já era um técnico mecânico fera, ele deu um jeito na produção da Yamaha para produzir uma hélice em apenas meia hora. Com o fim da guerra, o Japão não estava exatamente preocupado em comprar instrumentos musicais, muito menos hélices de avião. E esse é o cenário do Japão até que em 1949 a Honda lança sua primeira motocicleta. Daí o raciocínio foi óbvio: ninguém quer instrumentos musicais e o povão precisa de um veículo barato. Além disso, os caras tinham todos os instrumentos necessários e a tecnologia para fabricar o que quisessem. Em outubro de 1953, a Yamaha começa a trabalhar do zero na sua primeira motocicleta. Não é o zero aquele dos kamikazes, não. E já em agosto do ano seguinte, sai a YA1, o primeiro protótipo. Como muitos fabricantes da época,
eles pegaram uma DKW RT-125 alemã e mandaram uma engenharia reversa, que é um nome bonito para copiarem, e lançaram uma, se não igual, muito parecida com a sua irmã alemã. Os caras montaram a moto e testaram ela insistentemente durante 10 mil quilômetros e comprovaram que o trem era robusto. Para não perder tempo, logo puseram à venda. O sucesso da YA1 foi tanto que já em julho de 1955 eles fundam a Yamaha Motors. O nome foi dado em homenagem ao seu Torakuzo, que fundou a Nippon Gaki lá em 1889. A moto YA1 ganhou um apelido de Libélula Vermelha. Não tinha nenhuma conotação alegre nisso não. O apelido foi dado pelo formato do tanque. E que, diferente do seu Henry Ford, lá nos Estados Unidos, onde pintava todos os carros de preto, a Yamaha pintava suas motos de vermelho. E a filosofia empresarial do Sr. Genichi Kawakami era desempenho. Com isso, já se inscreveram na primeira corrida, que seria a subida do Monte Fuji. Colocaram uma puxa pressão no pessoal da engenharia para que a moto arrumasse um bom resultado na primeira prova, chegando ao ponto de levar um dinamômetro portátil para a corrida para poder afinar a moto na hora e no local. Não deu outra. Em 15 dias, eles já estavam vencendo a primeira corrida, com 6 pilotos Yamaha entre os 10 primeiros. Só para lembrar, os concorrentes eram Honda, Suzuki, Kawasaki e outros menos conhecidos. E esse sucesso na corrida deu o tom da Yamaha. E tem sido um esforço enorme para manter esse padrão ao longo dos anos. E é claro que essas corridas ajudaram a alimentar a forte concorrência entre as 4 grandes: Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Nessa época, o motociclismo no Japão era mais do que um esporte a motor. Era um verdadeiro concurso de tecnologia, onde cada um queria mostrar a superioridade dos seus modelos. E todos estavam arriscando o seu futuro, porque o resultado da competição espelhava diretamente o resultado das vendas. E já no ano seguinte, a Yamaha começa a colocar suas mangas de fora participando de provas internacionais. Eles participaram do Grande Prêmio de Catalina com seu modelo tradicional, a YA1. E os caras arrumaram um belo 6º lugar, mostrando por que vieram. E em 1957, a YA1 evolui para a YA2, ainda 125 monocilíndrica, mas com novo quadro e nova suspensão bem mais decente. Um detalhe curioso é que a suspensão dianteira dessa YA2 não tem um garfo telescópico como sua precursora. Ela tem um sistema de link parecido com o da suspensão traseira. E essa moto foi premiada com o troféu de ótimo design pelo seu desenho limpo. E ainda em 1957, os caras animados com o prêmio, eles começaram a se esmerar no design. E sai a YD1. Era uma 250 de 2 cilindros, 2 tempos, semelhante à YA2, mas com motor maior e mais potente. E fizeram também uma versão esportiva, a YDS1, com o mesmo motor. Mas para garantir a integridade do conjunto, ela vinha com um quadro de berço duplo e câmbio de 5 marchas. E ainda foi a primeira moto a usar uma carenagem em competição. Interessante que o modelo YD1, logo após o lançamento, começou a apresentar problema nos rolamentos do virabrequim. E como não era uma coisa simples de consertar, tipo os Astrais, os caras fizeram o primeiro recall de veículos. Foram quase 3 mil motos. Apesar da grana gasta com esse recall, a imagem de confiabilidade dos produtos da Yamaha começou a crescer. E importante, a YD1 foi a primeira moto japonesa que não imitava nenhuma moto europeia, o que inclusive ajudou a mudar a imagem das motos de utilitária para as esportivas. Afinal, eles investiam dinheiro arrumado em competição. E ainda, em 1959, a Yamaha lança o Centro de Pesquisas Tecnológicas. E já em 1963, os primeiros frutos desse trabalho começam a mostrar resultado no Salão de Tóquio. Isso foi quando a Yamaha lançou seu sistema de lubrificação automática, conhecido até hoje como Autolube. E isso mudou todo o cenário da Dois Tempos. Até então, nas motos Dois Tempos, a tal mistura no tanque atrapalhava a vida de todo mundo. Sem contar que dava margem a erros de medição e erros de cálculo. Nem todo mundo sabia fazer a proporção de gasolina e óleo. Para 3,5 litros vai dar 0,70 ml de óleo. Isso dava cada atrapalhada na hora de abastecer, mas com o Autolube isso acabou. Bastava colocar gasolina no tanque e óleo Dois Tempos no reservatório.
E esse trem fez tanto sucesso que a palavra autolube virou metonimia do sistema de lubrificação automática. Quem não sabe o que é metonimia, vai dar um Google. Daí o nome lubrificação automática, autolube. Só de curiosidade, no Brasil, a DKV-Vemag lançou um sistema semelhante no modelo Fissore de 1964, só que se chamava Lubrimate. Mas dizem que o sistema dava tanto problema que era melhor desconectar ele do motor e colocar o óleo no tanque. Mas voltando ao autolube. O sistema foi reconhecido internacionalmente ganhando vários prêmios. Isso mostrou que a política do Sr. Genichi Kawakami de investir 1/3 dos lucros em pesquisa estava dando certo. Vale ressaltar que um dos braços desse centro de pesquisas era o Departamento de Competições, e isso foi o primeiro no mundo. E, obviamente, os resultados internacionais começaram a aparecer. Depois de chegar em segundo lugar no Tourist Trophy de 1963, onde há mais de 30 anos nenhuma dos tempos chegava bem colocada, o piloto da Yamaha, Fumio Ita, chega em segundo lugar com uma RD56. E pouco tempo depois, no GP da Bélgica, finalmente chega a primeira vitória. Ainda com o próprio Fumio Ita. Olha ele aí na largada. Com o sucesso, a Yamaha começa a montar subsidiárias. Em 1964 monta na Tailândia, em 1968 na Holanda e em 1974 no Brasil. Em 1965, com a Honda arrebentando de vender a Cube 50, ótima para entregar pacotes e fazer pequenas entregas, a Yamaha lança a Mate, que era uma Cube de 2 tempos. O nome foi escolhido por um concurso onde as pessoas votavam no nome. E a moto acabou fazendo muito sucesso. Mas lá para meados dos anos 60, numa reunião com alguns representantes da Yamaha em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, os caras começaram a reclamar que motos esportivas não vendiam na sua região. E o que dava certo lá eram modelos que poderiam ser usados no fora de estrada. A japonesada ficou sem entender. Na época, ainda não existia o conceito de moto off-road. Mas o pessoal de desenvolvimento e teste ficou com aquilo na cabeça. E tiveram a ideia de fazer uma moto com características de motocross, mas que pudesse andar na rua. Naquele tempo, muitas corridas eram disputadas em pistas de terra, não eram motocross e nem trilha. Eram simplesmente estradas não pavimentadas. Então alguns modelos esportivos eram chamados de scrambler, exatamente para encarar esse tipo de pista. Volto a lembrar, não eram trail nem cross. É aí que surge o conceito de off-road como conhecemos hoje. Até que em março de 1968 estreia a DT1, que era uma 250 monocilíndrica de 2 tempos. Essa moto surgiu tomando como base a XS26 de motocross, que mais parecia um trem feito em fundo de quintal. Quando a DT1 foi mostrada para o pessoal de revenda ainda em outubro de 67, foi um corre-corre. Nessa época, o setor fora de estrada vendia em torno de 4.000 motos. A previsão dos caras era que passasse de 20.000 motos. E esse crescimento aconteceu e contagiou o mundo todo. Afinal, era um novo tipo de público e um novo tipo de motos. E esse segmento começou a crescer até que a Yamaha se consagrou vencendo o Paris-Dakar de 1979 na mão do Cyril Neveu com uma XT500. Em 1969, já modelo 1970, a Yamaha lança a XS650, o seu primeiro modelo de 4 tempos. Ela veio para bater de frente com as Triumph Bonneville e a BSA Gold Star, mas veio numa época errada. E isso numa época onde a tendência era 4 em linha, a Yamaha manda uma bicilíndrica. A moto era um canhão, mas na briga com as Ford, a Yamaha não deu conta. Acabou que durante a década de 70, eles continuaram investindo forte nos motores de 2 tempos. Nesse período, surgem as válvulas de palheta, os YPVS, Yamaha Power Valve System, e as RD350, aqui no Brasil conhecidas como Viúva Negra. Até que em 1972, o engenheiro belga Lucien Tilkens tem a visão do monochoque. De início, ele foi vender a ideia para a Suzuki. O Roger de Coster, principal piloto da Suzuki na época, queria botar um trem daquele na moto dele. Mas o pessoal da engenharia achou que aquela encrenca não ia dar certo. Daí o Tilkens foi bater na porta da Yamaha, que imediatamente comprou a ideia. E já em 73, estreou a nova suspensão no GP de motocross em Woestenwessel, na Bélgica.
O trem fez tanto sucesso que no embalo surgiram o ProLink da Honda, o Unitrack da Kawasaki e o Full Floater da Suzuki. O sistema consiste em um único amortecedor pegando na balança traseira. E isso tem uma fixação apenas no quadro, um amortecedor. Mas voltando aos dois tempos, com a onda verde querendo salvar o planeta da ruína, os motores de dois tempos foram caindo no politicamente incorreto. Assim, alguns ícones da época foram definitivamente cancelados, como a Suzuki GT750 e outras. Até no motocross, onde os dois tempos reinavam, em 1997 a YZF 400 venceu o campeonato americano Supercross da AMA. Essa foi a pá de cal dos motores dois tempos. A Yamaha tem uma longa tradição em competições, tendo vencido mais de 500 GPs desde a sua estreia no Trolls Trophy lá em 1962. E ainda venceu muitos campeonatos de motocross. Grandes nomes passaram pela Yamaha, como Cyril Neveu, Stefan Peter Hansel, Kenny Roberts, Valentino Rossi, e os mais novos, Fábio Quartaro, Franco Morbidelli. Isso se deve muito às constantes inovações da Yamaha, como monochoque, YPVS, válvula de palheta e outras tantas. Mas a Yamaha não se destaca só na linha de motos. Ela produz também motores de polpa, carros, jet skis, snowmobile, instrumentos musicais e até drone. Não é à toa que é chamada de uma das quatro grandes. Mas mesmo assim, a Yamaha até hoje não soltou a Teneré 700 aqui em Tupiniquilândia. Quando é que vai rolar? E como eu já tinha falado das DTs em outro vídeo, não vou falar muito da Yamaha do Brasil. Espero que tenham gostado desse resumo da história da Yamaha. Um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando